E agora uma notícia de última hora. Todas as cobras desapareceram de repente. Se você visse isso no noticiário, o que acha que aconteceria? Bem, Voldemort certamente não ficaria feliz em ouvir algo assim, nem os outros membros de Slytherin. Hogwarts teria 3 casas em vez de 4. O Parseltongue, que é a língua das serpentes, se tornaria inútil. Ok, Potterheads, vamos voltar ao nosso mundo Muggle. Como isso nos afetaria? Primeiro, vamos dar uma olhada no lado positivo. As pessoas com ofidiofobia, que é o medo de cobras, ficariam muito aliviadas. Todos concordamos que as cobras não são exatamente um animal favorito. Algumas cobras são venenosas, e isso não ajuda a salvar sua reputação. Muitas vezes não se leva em conta que esses animais geralmente preferem recuar quando você os encontra. Eles podem ficar na defensiva se forem ameaçados, mas quando deixados em paz, não querem se meter com você. Mas tente dizer isso a pessoas com fobia. Agora elas podem desfrutar de atividades ao ar livre, como escalar montanhas, como todo mundo. E no entanto, elas teriam outras preocupações na ausência dessas serpentes. O ecossistema funciona como um relógio. Cada espécie tem um papel importante. Se uma delas falhar, as outras serão afetadas. As serpentes não são exceção a essa ordem. Elas se alimentam principalmente de camundongos ou ratos e ajudam a controlar as populações de roedores e outros pequenos mamíferos. Isso também é importante em termos de prevenção da disseminação de doenças. Pense na disseminação da peste nos tempos medievais. A eliminação de todos os répteis poderia causar um problema semelhante. Você sabia que a peste bubônica nunca desapareceu completamente? Ela também foi detectada nos tempos modernos, por exemplo, em Madagascar em 2008. Portanto, é bom ter algumas cobras por perto para nos proteger de surtos de doenças. Veja bem, as cobras são excelentes caçadoras. Elas emboscam suas presas usando seus sentidos altamente desenvolvidos para encontrar e rastrear seu jantar em potencial. Elas são super móveis, podem se espremer por fendas, escalar paredes de rochas e nadar. Podem até voar. Bem, mais ou menos. As cobras voadoras não conseguem de fato ganhar altitude, mas podem planar. Elas usam a velocidade da queda livre e as contorções de seus corpos para seguir os fluxos de ar e se elevar. Sim, elas podem capturar suas presas de várias maneiras. Se imaginarmos um mundo sem elas, isso nos levará a outra fobia. Permita-me apresentá-lo a musofobia. É o medo de camundongos e ratos. As pessoas com essa fobia terão dificuldades com todos esses ratos vagando por aí, pois não há cobras para comê-los. Sem mencionar que um único par de ratos pode ter 1 milhão de descendentes em um ano. Diga olá para os danos às plantações. Uma superpopulação de roedores pode levar à escassez de alimentos e à competição por recursos. Será que estou sentindo as vibrações de jogos vorazes? Ah, e os ratos não seriam nosso único problema. Você pode acrescentar insetos à lista também. Mais uma vez, sem as cobras, eles farão uma festa nas ruas. Os répteis também desempenham um papel importante no ambiente natural e nas cadeias alimentares como presas. Os mangustos, as águias e os falcões realmente sentiriam falta das cobras. Eventualmente, populações de grandes mamíferos diminuiriam, o que poderia levar à extinção de algumas espécies. Além disso, há a medicina. Os cientistas e pesquisadores sentiriam falta dessas criaturas. O veneno de cobra é a chave para o desenvolvimento de certos medicamentos. Por exemplo, alguns medicamentos para diabetes e doenças cardíacas foram derivados do veneno de cobra. Os pacientes que precisam deles também serão afetados. Quando mencionamos cobras e medicamentos, há outra coisa que nos vem à mente: Botox. É realmente veneno de cobra? Não, o veneno de cobra usado nos cuidados com a pele não é obtido do próprio animal. Acontece que esse ingrediente é chamado de snake. Trata-se de um ingrediente criado pelo homem para imitar os efeitos do veneno da cobra víbora do templo. Agora vamos imaginar como seria a vida sem as cobras. Vamos começar com o primeiro dia. As pessoas não notam imediatamente a ausência dessas criaturas. Portanto, especialmente nas cidades, as pessoas não teriam a menor ideia de que todas as cobras desapareceram. Os funcionários dos zoológicos podem começar a entrar em pânico. Você veria algumas notícias sobre cobras desaparecidas em zoológicos. Em seguida, as pessoas nas administrações dos zoológicos analisariam as imagens do sistema de segurança. Elas ficariam chocadas ao ver que as cobras desapareceram. Após a divulgação dessa notícia, as autoridades provavelmente abririam departamentos especiais para verificar se ainda há cobras em seu país. Então, isso se tornaria uma questão mundial.
Algum tipo de aliança global seria estabelecida para investigar o que aconteceu com esses répteis e o que poderia ser feito a respeito. Quando as autoridades e as pessoas compreenderem a gravidade da situação, os ecossistemas já estarão começando a mudar. As pessoas que vivem em ambientes urbanos podem não ser diretamente afetadas nos primeiros meses. Depois, elas veriam mais ratos em suas casas e nas ruas. Cerca de 500 mil ratos vivem na rede de túneis do metrô de Londres, por exemplo. O número pode variar, mas muitos roedores vivem em grandes cidades. Esses animais se tornariam mais visíveis. Você abriria um armário de cozinha e, opa, veria um rato olhando para você por trás de um pote de manteiga de amendoim. Novas oportunidades de carreira surgiriam, pois a demanda para viver em um ambiente livre de ratos dispararia. As autoridades poderiam introduzir novos impostos para arrecadar dinheiro para lidar com essa nova situação. Afinal de contas, precisariam oferecer às pessoas lugares seguros para viver. É claro que não seriam apenas os locais urbanos os afetados pela ausência de cobras. O campo teria ainda mais problemas. Sem as serpentes, o número de pragas aumentaria. Esses animais começariam a destruir plantações e habitats de outros animais, e os fazendeiros estariam em sérios apuros. As autoridades precisariam apoiar as pessoas que vivem lá e encontrar maneiras de proteger o meio ambiente, que seria sua principal prioridade. Os pesquisadores e cientistas teriam de assumir uma enorme responsabilidade. Talvez eles criassem cobras artificiais que pudessem ser nutritivas como as cobras reais. Assim, animais como as águias as caçariam e continuariam a viver. A aparência das cobras artificiais é um mistério, não consigo imaginá-las. Vou deixar isso para você. Se avançássemos 5 anos desde o primeiro dia do mundo sem cobras, estaríamos diante de um mundo totalmente diferente. Talvez tivéssemos um dia especial para isso, o 5º aniversário do Mundo Sem Cobras. As mudanças seriam óbvias, mas a essa altura, as pessoas provavelmente já teriam se acostumado a viver nesse mundo diferente. Alguns restaurantes já teriam feito alterações em seus cardápios. Adeus à sopa de cobra. Em seguida, haveria novos museus dedicados às cobras. Você poderia ler sobre a história da evolução delas e ver seus fósseis. Talvez você parasse na loja de souvenirs do museu para comprar uma caneta em forma de cobra para seu amigo. Por fim, ainda estaríamos procurando alternativas para o veneno de cobra no campo da medicina. É de fato um alívio para as pessoas que apresentam reações alérgicas a picadas de cobra, mas esses animais são cruciais para alguns estudos e medicamentos. Portanto, os pesquisadores ainda estariam ocupados tentando encontrar alternativas que pudessem substituir o veneno de cobra. Se avançássemos 200 anos no tempo, veríamos um mundo onde as pessoas aceitaram totalmente que as cobras desapareceram para sempre. As pessoas mais jovens só saberiam que existia um animal chamado cobra que já viveu neste planeta. Elas conheceriam esse animal por meio de livros de história e vídeos. Os livros de colorir teriam um gato ou um cachorro, mas não uma cobra. Criaturas míticas como Medusa e Chamarã se tornariam ainda mais místicas e interessantes. E não compararíamos mais uma pessoa sorrateira a uma cobra. Haveria uma nova definição para elas. Sobrevivemos à Idade do Gelo, aos meteoritos e a muitos outros desafios. Portanto, provavelmente encontraremos uma solução. Mas torço para que esse cenário nunca se torne real. Você tem outra versão de como os eventos poderiam se desenrolar em um mundo sem cobras?